Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre automedicação. Converso hoje com Luiz César de Castro, doutor em microbiologia e professor do curso de farmácia aqui da Univates. Também com José Luiz Batista, especialista em gestão em saúde e farmacêutico da Prefeitura de Lajeado. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. O tema é muito interessante. Acredito que nós vamos auxiliar muito o nosso público ouvinte quando ao final se deram conta da importância do tema que nós vamos abordar hoje. Professores, no caso o professor Luiz César, o que é a automedicação? Certo. Bom, a automedicação, em primeiro lugar, ela compreende um fenômeno que ele vai de encontro a um comportamento contemporâneo, mas que a gente pode dizer que já existia em termos de outro objeto em outras épocas da história da humanidade. Mais especificamente, no sentido dos medicamentos, a automedicação, o indivíduo ele busca por iniciativa própria ou por indicação de alguém, conseguir um medicamento e esse medicamento ele sanar alguma problemática de saúde que ele entende que está ocorrendo. Só que a gente tem que fazer uma leitura um pouco diferente dessa automedicação em termos conceituais, por mais simples que pareça. Ela é prevista em instrumentos normativos, legislação, prevista em documentos que regem a educação no que diz respeito à formação farmacêutica. E, ao mesmo tempo que nós olhamos para a automedicação como algo que vem carregado de problemáticas importantes no que diz respeito à saúde desse usuário do medicamento, nós também temos a Organização Mundial da Saúde se pronunciando dizendo que a automedicação, quando ela tem o ingrediente da responsabilidade, ou seja, a automedicação responsável, onde esse movimento que o usuário de medicamentos faz, esse paciente, ele faz no sentido de ser mediado pelo profissional farmacêutico, que é aquele que constrói habilidades e competências para lidar com os temas relacionados à saúde e medicamentos, essa automedicação responsável, ela se torna algo até aconselhável. Só que a gente precisa fazer uma diferença, precisa fazer a distinção de modo bem importante. Existe um profissional de saúde na automedicação responsável que tem essas habilidades, é competente para fazer isso e ele avalia a situação. E ele encaminha esse usuário para aquilo que a gente chama de necessidade em segmento do seu itinerário. Quer dizer, ir ao médico ou sem necessidade de visitação ao médico, e ele faz o acompanhamento dessa terapia. Então, existem ingredientes na automedicação responsável que diferem ela totalmente daquilo que é entendido por automedicação. Um fenômeno individual, onde a pessoa, por conta, lida com o objeto, medicamento, como se fosse um bem meramente de consumo. E aí, esse bem de consumo, ele vem carregado não só de uma potência em termos de saúde, mas também muito mais de potência de risco, em termos de adversidade dos seus efeitos, toxicidade, situações particulares em função das interações, e essas interações são amplas, vão desde os medicamentos que ele pode estar utilizando, a alimentos que ele emprega, a certos hábitos que ele tem. Então, essa automedicação, só falando em termos dessa diferenciação, ela tem um conceito diferente. E uma coisa muito importante de ser citada é que tipo de medicamento. A automedicação, ela trata em termos conceituais de um medicamento que é isento da prescrição médica. Os MIPs. Exato. Então, a gente não pode fazer confusões nesse sentido. O que é medicamento que deve ser administrado, ou seja, dispensado com a apresentação da receita,
não deveria ser entendido como um medicamento empregado na automedicação. Mas óbvio que existe toda uma complexidade de relação entre esse usuário e o farmacêutico, onde ele passa também as informações necessárias, os cuidados necessários, tudo aquilo que é necessário para o usuário obter com aquele medicamento o benefício e não colher aquilo que pode vir a ser colhido como as reações que não se esperam. E do ponto de vista, Zanquetin, da saúde pública, isso que o professor Luiz traz, tem uns aspectos importantes, que é a questão que ele está colocando aqui do uso racional do medicamento. Então, assim, na automedicação, como ele colocou, o paciente vai em busca de um tratamento para si, né? E uma das coisas que a saúde pública tem que trabalhar, e o município de Lajeado agora, através do NUMES, que está buscando isso, que é o Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva, é educar a população para a sua saúde. A lei do SUS, a 8080, já coloca lá que um dos deveres do cidadão é cuidar da sua saúde. Recentemente, o coordenador da assistência médica ali da CESA, colocou um artigo no jornal A Hora, onde ele coloca justamente isso, que o povo fica, aí falando um pouco de cidadania, fica esperando o Estado vir até ele e ele não faz nada para cuidar da sua saúde. Às vezes tem um indivíduo que cuida demais da sua saúde e vai fazer a sua automedicação, e às vezes essa automedicação não é racional, em cima daquilo que o professor colocou, dos medicamentos que são isentos de prescrição, que a gente chama os MIPs, né? Então, traz a questão que a gente coloca aqui também no aspecto dentro da saúde pública, a educação dessa população. Às vezes o pessoal, e falando de educação, educação em saúde, não a educação formal, a educação de graduação, né? Às vezes, só como curiosidade, às vezes pensa-se que quem faz automedicação, por exemplo, é o pessoal que tem baixa escolaridade. As pesquisas hoje demonstram que é justamente o contrário. Quem mais se automedica é que tem um nível de escolaridade mais elevado, né? Tem acesso a determinadas informações. Então, outro aspecto que a gente traz aí dentro da automedicação é o acesso à informação, né? A gente que é formado um tempinho, né, Luiz, não tinha, naquela época, assim, a questão do acesso à informação, vamos falar da internet. Hoje nós temos o Dr. Google, certo? Então, todo mundo entra lá, dá uma googlada e vê o medicamento. Não, isso serve para isso e já sai se automedicando. Só que tem que se filtrar essa informação, né? E aí, um aspecto que traz dentro disso aí é a questão da transferência de prescrição. Foi prescrito para ti, funcionou nisso, então usa lá aquele medicamento que é me fez bem, vai funcionar. Só que cada pessoa é cada pessoa. Além, tem outro aspecto dentro da automedicação também que a gente chama que é a prescrição eterna. O paciente foi uma vez ao médico, tinha algum problema, o médico prescreveu aquele medicamento, ele acha que aquela prescrição serve para o resto da vida e continua tentando pegar aquele medicamento. Então, assim, e outro aspecto dentro da saúde pública, dentro do indivíduo buscar, então, se cuidar, entra a questão do acesso que ele tem à rede de saúde, tanto pública quanto privada. A minha avaliação, eu, enquanto profissional, já são 10 anos acompanhando o Lajeado aqui, é que esse acesso, pode parecer paradoxal, mas esse acesso aumentou. Em termos de o cidadão poder, hoje, ou acessar as unidades de saúde que aumentaram, em termos de Lajeado, ou seja, a gente tem mais unidades acolhendo esse paciente, né, quanto da privada também, mas, paradoxalmente, esse acesso também levou o quê? Que as pessoas buscassem, né, não, eu não quero buscar um médico, eu quero me automedicar. Então, aliado a isso, né, então a falta dessa educação que a gente falou em saúde, e mais o mercado. E aí nós temos que discutir capitalismo, né? As farmácias estão aí. Basta olhar agora, temos uma grande rede em Lajeado de farmácias, que a gente anda ali pela Júlio de Castilhos e tem não vou citar nomes, mas quem quiser. Então, quer dizer, existe demanda para vender tanto medicamento? Ou eu estou me automedicando? Qual é o interesse que há nisso aí? Então, isso que o Luiz falou, fechando assim, a questão do profissional, né? O profissional farmacêutico, sem ser corporativista, né, óbvio, está lá dentro e deve estar dentro da farmácia para fazer o que a gente busque a fazer a automedicação responsável. Porque a automedicação em si, às vezes, parece um termo pejorativo, aquela coisa. Não. A automedicação, ela sendo feita responsavelmente, né, ela ajuda também os sistemas de saúde, tanto público e privado, a serem desafogados. Porque se todo mundo for procurar o médico também, né, não vai ter sistema que aguente essa demanda.
Mas, ao mesmo tempo, tem que ter cuidado nessa procura, né? E quando a gente coloca do profissional farmacêutico, reforçando o que o professor falou, é a questão de que são medicamentos isentos de prescrição. O medicamento que tem a tarja vermelha, que tem a tarja preta, como diz o nome, são medicamentos de uso restrito à prescrição médica. Haja vista há pouco tempo, em 2011, né, a gente que acompanha sabe quem que entrou para o rol de medicamentos que são controlados, eram com retenção de receita, mas tem que ser feito o controle na farmácia. Os antimicrobianos, os antibióticos. Por quê? Por causa da automedicação. E esse desafogar do sistema de saúde, ele contempla, então, tanto o privado e de modo bastante particular, né? E faz com que até o espaço privado ele acabe sendo uma porta de entrada no sistema. Por quê? Porque esse farmacêutico habilitado, competente e capacitado, ele vai fazer, dentro daquilo que ele constrói enquanto habilidade, construir a relação com o usuário no sentido de encaminhá-lo para o melhor destino dentro desse sistema. Se a necessidade realmente pode ser contemplada pelo uso de medicamentos previstos dentro de uma segurança que não apresenta um risco relativo aumentado, se o usuário ele não faz parte daqueles grupos de risco que a gente deve avaliar com muito mais cuidado, porque o risco relativo é maior, gestantes, crianças, idosos. Isso pode servir, sim, em termos de privado, como espaço de entrada para o sistema. Então, a OMS, quando ela fala em desafogar o sistema de saúde, que não tem médico suficiente para atender essa população e fazer diagnóstico e prescrição, ela enxerga desta forma. Ela enxerga justamente esse sistema que, construído no papel no Brasil, tem essa característica de unidade. Isso, e trazendo claro também que quando a gente fala da automedicação responsável, justamente para trabalhar alguns aspectos desse desafogo. Por exemplo, tens uma dor de cabeça, passaste aqui gravando vários programas, estressou, dá uma dor de cabeça em função do teu estresse normal aqui. Por que eu preciso tomar um analgésico, que é uma das classes mais usadas em automedicação, mas tudo bem, vai ser para aquele momento, né? Tu vai tomar lá um analgésico qualquer, né? Tendo cuidado, claro, da tua história, porque também, por exemplo, se tu tens uma úlcera gástrica, não pode tomar um analgésico que é, por exemplo, ácido acetilsalicílico. Por quê? Porque o ácido acetilsalicílico vai poder provocar um sangramento da tua úlcera. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Tu pode tomar um paracetamol. Né? Então, assim, isso é para trabalhar esse aspecto daquela tua dor de cabeça específica. Mas aí tu tens dor de cabeça crônica. E está sempre tomando um paracetamol, tomando um analgésico. Mas aquela dor de cabeça é um sintoma de uma outra doença. Então, o que acontece tu fazendo automedicação? Tu estás mascarando, né, outras doenças que depois, ao fim e ao cabo de algum tempo, vai aparecer uma patologia maior que tu ficaste mascarando por causa que tu tomava o analgésico da dor. Porque a dor é um sintoma de que algo está errado. Senhores, sobre a automedicação assistida, nós vamos aprofundar no próximo bloco. Entre Linhas faz um breve intervalo e retornamos em seguida. Entre Linhas está de volta, agora no segundo bloco. Estamos tratando do tema automedicação. Contamos com as presenças de Luiz César de Castro, doutor em microbiologia, professor do curso de farmácia aqui da Univates, e também de José Luiz Batista, especialista em gestão em saúde e farmacêutico da Prefeitura de Lajeado. Senhores, muito interessante o que foi dito no bloco anterior, e eu quero aqui aprofundar um pouquinho mais um dos temas levantados. Mas antes eu vou citar um dado aqui, é uma estatística da Organização Mundial da Saúde, e diz o seguinte, que em todo o mundo, mais de 50% de todos os medicamentos receitados são dispensáveis ou são vendidos de forma inadequada. Veja, se isso aqui... Professor, isso corresponde a esse dado da OMS? Sim, isso seria um absurdo dizer que 50% dos remédios vendidos no mundo não seriam desnecessários. Sim.
Veja o que a indústria farmacêutica... Mas, enfim, não vamos entrar nisso. Professor, eu quero entrar... É um tema bastante Mas depois polêmico. até podemos. Mas o que eu queria, então, questionar, falaste na questão da automedicação assistida. Se eu estou sendo assistido, não deixa de ser uma automedicação? Eu não estou tendo o apoio de uma pessoa que está me auxiliando? Mas daí eu quero ir mais adiante. Professor, pelo que eu entendi, a automedicação assistida, ela se dá na presença de um farmacêutico. Exato. É isso? Eu entendi bem. Exato. Ok. Pois bem, mas o farmacêutico, neste caso, não estaria fazendo o papel do médico? Não. Posso afirmar que não, porque ele não invade o âmbito médico nesse sentido. As normativas, as resoluções, tanto com relação aos órgãos que regem a atividade farmacêutica, como os que regulamentam a saúde de um modo geral no país. A questão os trâmites, as leis sanitárias, né? Isso, tudo isso reunido nessa prática não confere uma invasão de privacidade, vamos dizer assim, não confere. Em primeiro lugar, automedicação. Ela continua sendo, em termos conceituais, a premissa do indivíduo buscar o medicamento. Essa busca dele, ela é anterior ao contato com um profissional de saúde. Então, quer dizer, ele vai buscar algo para alguma problemática de saúde que ele percebe sem ter conversado com um profissional de saúde. Cita-se também o exemplo da dor médico. de cabeça. Estou com dor de cabeça, vou à farmácia procurando medicamento. Isso. Então, qual é o diferencial da automedicação entre automedicação responsável ou assistida? É que na primeira, o indivíduo chega, ele tem um conceito de medicamento como um objeto de consumo e ele o consome na compra desse medicamento. Ou porque usou a prescrição eterna, ou porque foi dito para ele que funciona esse medicamento, ou porque o vizinho usou, ou porque a minha mãe disse que usa. No Brasil, nós temos uma expressão que diz respeito a esse fenômeno, que é o paradoxo brasileiro, o difícil acesso associado à irracionalidade. Então, essa busca de um modo onde ele não tem a informação adequada ainda, movido por essa automedicação que ele quer praticar, ela é, na verdade, uma atitude com relativa irracionalidade. Então, se a gente considerar dificuldade de acesso, e o governo federal ele tem tentado abrir novos cursos de medicina justamente porque os dados mostram que tem dificuldade de acesso. Então, nós temos uma situação complicada para o nosso usuário aqui. Mas o que o farmacêutico vai fazer naquele momento? Ele não substitui o médico. A sua formação, assim como o médico tem os seus manuais, os seus protocolos, o farmacêutico, de modo ético, habilitado, capacitado para isso, ele segue os seus protocolos na melhor das visões, que não é a visão meramente biologicista sobre uma situação estanque, e sim, ele amplia o olhar sobre aquele usuário, e aí é uma outra problemática também que nós relacionamos, que é orientação de venda com a assistência farmacêutica efetiva, a atenção prestada, o cuidado prestado. Então, esse farmacêutico que se move de modo ético, sem invadir aquilo que é, vamos dizer assim, premissa médica, mas sim aquilo que a legislação lhe permite, e a sua habilidade, a sua competência permite, ele avalia a situação, ele estabelece o vínculo com esse usuário e encaminha a situação da melhor forma possível. A gente poderia exemplificar várias situações, o José começou falando de dores de cabeça, não é simplesmente uma dor de cabeça. Nós farmacêuticos, nós conhecemos que existem, em termos de minúcias, mais de 150 tipos de dores de cabeça catalogadas nesse país. Nós conhecemos também os grupos, nós conhecemos muito aprofundadamente as relações que esse tipo de situação clínica tem quando do uso de medicamentos específicos. Nós conhecemos as interações decorrentes de medicamentos muito simples, entendidos como muito simples e entendidos até como inofensivos e inócuos. Entretanto, nós sabemos qual o resultado disso. Uma pessoa idosa
ela tropeça, ela se machuca, ela faz uso de um único medicamento que, por efeito, aumenta a força de contração do seu coração, mas diminui a frequência. Ele vai à farmácia e procura um anti-inflamatório, um medicamento que lhe contribua em termos de analgesia, pelo mecanismo de contenção do processo inflamatório. É uma coisa muito simples. O medicamento, que eu não vou citar o nome, que ele usa anteriormente, é extremamente barato e foi prescrito por um médico para essa situação. Só que esse indivíduo ele vai até essa farmácia, ele quer um anti-inflamatório e talvez ele venha até com o nome. O farmacêutico tem a completa habilidade, tem conhecimento, ele sabe... E a obrigação. E a obrigação, exatamente. Isso é compromisso desse profissional de saúde de orientar o indivíduo com relação a essa situação. Dependendo desse anti-inflamatório que esse senhor leva, ele pode vir a ter uma diminuição aumentada dessa frequência cardíaca, ele pode não acordar em alguns dias. Então, assim como a automedicação é um perigo quando feita de modo desassistido, porque ela é desprovida de uma informação técnica, de um acolhimento, de um cuidado com uma prestação de um serviço responsável, ético e focado naquele usuário de um modo global, a automedicação responsável ela é justamente tudo isso que a automedicação simples não é. Ela tem um diferencial, ela tem o profissional e ele dirige, sim, de acordo com a necessidade para o atendimento médico. E aí eu reforço o que a OMS diz. A OMS diz que esse profissional ali instalado, ele é talvez a maior porta de entrada no sistema, encaminhando para o sistema. Exatamente. E o que tem que ter claro nisso, Zanquetin e telespectadores, é que o profissional farmacêutico sempre busca trabalhar, e é uma coisa que a gente traz tenta trazer desde a formação no curso, aquela coisa toda, que é buscar a parceria dos demais profissionais que trabalham com a saúde, né? Principalmente o médico, já que a nossa relação é bem grande, prescritor, né? E quem está dispensando e passando informação e acompanhando o paciente. Então, assim, não existe essa questão de querer invadir âmbito profissional, né? Então, como o professor colocou, está tudo bem definido e a gente tenta trabalhar dentro desse aspecto. Porque a nossa busca maior é que a gente faça com que o paciente, o usuário, né, tenha a efetiva, né, o seu tratamento, tenha efetivo o seu tratamento terapêutico que foi prescrito, né? E dentro da assistência farmacêutica não é só a questão da automedicação assistida, a gente vai verificar, por exemplo, pode-se identificar essa interação medicamentosa, pode-se identificar outras interações medicamentosas de outros medicamentos que tomam todos devidamente prescritos. A gente tenta, né, por exemplo, na farmácia escola aqui de Lajeado, que essa interação é feita dentro da rede de saúde pública, né, sempre tenta se identificar aquilo que a gente chama de segmento farmacoterapêutico, o paciente chega ali, apresenta a sua receita, verifica se os medicamentos prescritos, verifica se existe alguma interação entre eles, entra-se em contato com o profissional que prescreveu, o médico, né, e coloca-se a situação, acontece isso, e ele vai dar um retorno ou não. Não, realmente eu preciso, eu quero que seja assim, porque eu estou pensando assim, então é trocado. É feita a troca de informação. Claro, tem profissionais que não aceitam, a gente tenta trabalhar nessa questão da parceria. É uma coisa inerente do nosso dia a dia de trabalho, né? Mas sempre busca-se aquilo que a gente colocou, e aí a gente vai responder já a colocação inicial ali da OMS, a questão de ter um arsenal que seja essencial para a saúde e que seja racional, e é aquilo que a gente chama de medicina baseada em evidência. Então, por exemplo, o Brasil tem uma relação nacional de medicamentos, a RENAME, que é toda ela feita por uma comissão de médicos, de farmacêuticos, de vários profissionais, e que coloca quais são os medicamentos necessários e essenciais em termos de Brasil. E em cima dessa RENAME, cada município, cada estado coloca assim, faz a sua relação de medicamentos essenciais para o estado e a sua relação municipal de medicamentos essenciais, que a gente chama de REMUME. Então, lá já tem a sua REMUME, que é baseada em cima daquelas patologias, ou seja, daquelas doenças que são mais prevalentes, ou seja, que tem um maior número dentro da população. Então, assim é feito e se disponibiliza um medicamento essencial para aquela patologia. Porque se a gente analisar o mercado farmacêutico, por isso que a gente coloca essa questão da medicina baseada em evidência, essa questão toda da prescrição irracional, quando tu colocas em que é prescrito de maneira incorreta, e a gente tem que avaliar isso aí, é que tem um mercado por trás disso. E a gente não pode fechar os olhos ou tapar e dizer assim, não, porque não, tem um mercado e tem lógica de mercado atrás disso.
Ou seja, eu tenho uma indústria farmacêutica que produz algum medicamento. Também não vamos crucificar a indústria farmacêutica, tem uma série de inovações, tem uma série de medicamentos interessantes que são lançados perfeitamente, mas ela também tem os seus acionistas que buscam lucro. E para mim lucrar eu tenho que vender, e para mim vender eu tenho que fazer as minhas propagandas, apesar que a gente colocou aqui no início, uma das questões era propaganda, e se a gente analisar o aspecto propaganda, a Anvisa veio a partir de 99 trazer uma regulação muito boa nesse aspecto, né? E vamos citar um exemplo de vários medicamentos que nós tínhamos propaganda na TV, no rádio, que hoje não tem em função desse trabalho, né, que a propaganda ficou restrita ao profissional médico, prescritor, dentista ou quem prescreve, então só pode ser feito lá no seu consultório. Por quê? Porque induzia a automedicação também. Então, esses aspectos a gente não pode deixar fora. E quando a gente traz isso para termos de saúde pública, para dentro do município, até também a questão da racionalidade de recurso. Eu não posso ter todos os medicamentos que eu quero entregar. Eu tenho que ter aqueles medicamentos essenciais que eu possa atender a maioria das doenças que afligem determinada população. Então, por isso que a gente trabalha com medicina baseada em evidência e trabalha com uma relação municipal de medicamentos essenciais. E aí vem o complemento daquele conceito da automedicação responsável também, que envolve também o menor custo para si e para a coletividade. Esse item que o José menciona, que é do segmento farmacoterapêutico, essa é uma particularidade farmacêutica justamente por causa da especialidade que ele tem em conhecer os medicamentos. Ele não é um profissional do medicamento, mas ele é um profissional de saúde que entende e é perito nos medicamentos. Sem esse farmacêutico lá naquela possível porta de entrada, aí a automedicação ela se torna só automedicação. E aí os números eles vão adquirindo volume. Né? E esse tal de segmento farmacoterapêutico, que tem outras expressões como atenção farmacêutica, derivando da farmácia clínica, ela é de acompanhamento desse usuário e comunicação permanente com o prescritor. Nós vamos ver isso. Chegamos a mais um intervalo, chegamos ao final do bloco do nosso programa, vamos ao intervalo e retornamos em seguida. Estava muito ligado aqui, atento. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Entre Linhas de hoje. Estamos tratando sobre o tema automedicação. Contamos com a presença de Luiz César de Castro, doutor em microbiologia e professor do curso de farmácia aqui da Univates. Também José Luiz Batista, especialista em gestão em saúde e farmacêutico da Prefeitura de Lajeado. Senhores, segundo estatística da Organização Mundial de Saúde, cerca de 1/3 da população mundial tem carência no acesso a medicamentos essenciais. E em todo o mundo, 50% dos pacientes tomam medicamentos de forma incorreta. 50% dos pacientes tomam medicamentos. Ou seja, dá para se imaginar que de cada 2 usuários ou que frequentam uma farmácia, um está levando o medicamento incorreto, isso é um absurdo. Mas, enfim, é uma estatística mundial, talvez não se aplicaria aqui no nosso meio, mas é um dado da OMS. Confere, professor, esse dado aqui da OMS. Infelizmente, isso é uma realidade, né? É que essa expressão incorreto, ela vem imbuída, assim, tanto de informações simples e de informações complexas. Mas tanto uma quanto outra, desde o trânsito de uma até a outra, nós temos comprometimento do que o José Luiz dizia como premissa do nosso olhar, que é a saúde do usuário. Exemplificando, eu posso, por exemplo, fazer uso de um medicamento que prescrito 3 vezes ao dia, prescrito dessa forma, vai ser entendido por aquele usuário de que forma? Dentro do seu hábito diário, da sua rotina, o que ele vai fazer? Ele vai possivelmente ligar a um comportamento de refeições, café, almoço e janta, e aí entra uma problemática possível. Esse medicamento, ele por si só, ele já tem uma taxa de absorção modificada, se tratando de um medicamento via oral. Mas isso tudo previsto pela indústria,
tudo certinho. Agora, na administração desse medicamento, de um modo que vai ser entendido pela OMS e pela literatura como incorreto, associado àquele alimento, dentro de intervalos que não são ditos adequados, e assim entendido então como incorreto, vai causar um prejuízo maior ainda, possivelmente, na absorção. E aí, esse medicamento, ele é absorvido em termos percentuais de modo insuficiente, e ele não resulta no que nós esperamos. Por exemplo, eu vou arredondar os números para a gente ter uma noção mais facilitada. Se nós analisarmos uma totalidade dos hipertensos no país, 50% nem sabe que é hipertenso. Então, essa metade desses hipertensos já vão ter problemas relacionados à hipertensão, onde não vai se ter a mínima chance nem de tratar, prevenir. Por quê? Porque nem sabe que é hipertenso. Bom, dos 50% que sabem que são hipertensos, só a metade buscam tratamento da hipertensão. Isso confere que nós temos 25% desses usuários, desses pacientes, vamos dizer assim, hipertensos, não sendo tratados e 25% sim. E desses 25% que são tratados, apenas 10% conseguem controlar a sua pressão arterial. Se acompanhar seus números, significa que nós temos, da totalidade dos hipertensos no país, em torno de 2,5% deles com a hipertensão controlada e o restante sem controle. Onde o medicamento entra nessa questão? Primeiro, a questão do acesso. Antes ainda, a informação, e aí aquilo que representa informação a nível público, e o município de Lajeado faz muito isso, a farmácia escola é um espaço onde se faz muito isso, trazer a informação no sentido de buscar a saúde, fazer com que aquela gestão da saúde seja também de autocuidado, focada, centrada no usuário, ele promover a sua autossaúde, seu autocuidado através da educação que nós lhe conferimos. Se a gente analisar desta forma, nós temos que os medicamentos ou não estão sendo acessados, talvez, né, eles estejam não cumprindo aquilo que deveriam cumprir por motivos técnicos. E esses motivos técnicos, às vezes, são muito simples. Como eu citei no início, uma informação que é equivocada. Consumir o medicamento associado, talvez, ao alimento que, naquele caso, não confere. Aí a gente teria mais um belo de um campo para discutir a questão da orientação. Então, depois da prescrição, depois da dispensação, do uso desse medicamento, como usar. Aí nós podemos levar, e quando o Luiz falava, me lembrava, essa questão da automedicação também leva a questão econômica. A minha esposa, tempos atrás, fez o seu trabalho de mestrado em cima da farmácia caseira. E a farmácia caseira nada mais é do que a sobra dos medicamentos que as pessoas ou usaram via prescrição médica ou pela automedicação. Então, eu vou trazer só um dado que na época, era 2000, nos chamou bastante atenção. As pessoas tinham em torno de R$100 em 2000 de medicamentos vencidos em casa. Então, isso traz outro aspecto, né, além da questão econômica, de poder ingerir um medicamento vencido. Né? Nós entramos na questão da toxicidade desse medicamento, né? Que aí não é aquilo que o Luiz colocou aqui, não está em condições de ser usado. Aí gera todo um problema. Mas eu queria trazer também a questão da segunda parte que tu colocaste ali, do acesso. Quem acompanha a saúde pública, acompanha a assistência farmacêutica, se a gente analisar a história do Brasil, a gente deu um salto a partir de 2003, quando a assistência farmacêutica passou a ser... Em 98 nós tínhamos a Política Nacional de Medicamentos, mas a partir de 2003 nós tivemos as conferências municipais, estadual e nacional de assistência farmacêutica, e dali a assistência farmacêutica deu um salto, e a gente começou a acompanhar a questão, e uma das coisas que sempre se colocou, e a OMS já enfatizava, essa questão do acesso. E se a gente analisar as políticas do Brasil de lá para cá na questão da assistência farmacêutica, vai verificar que o governo uns vão dizer que de forma torta ou não, tentou aumentar esse acesso na questão dos medicamentos para a questão das patologias.
A assistência farmacêutica hoje ela tem 3 componentes. O componente básico, que trabalha a questão dos municípios, atenção primária em saúde, atenção básica. O componente especializado e o componente estratégico, que trata de doenças como SIDA, né, como DST, doenças sexualmente transmissíveis, hanseníase, tuberculose. Né? Então, são medicamentos estratégicos que são distribuídos só para isso. E os especializados trabalham num segundo nível de atendimento ao paciente, ou seja, eu saí do básico, eu tive uma intercorrência, tive que buscar uma ajuda mais especializada. Por exemplo, eu saí do médico clínico, fui para o médico especializado, eu tenho um problema no pulmão, procurei um pneumologista. E determinados medicamentos dentro da visão de medicamentos essenciais e uso racional, eu vou precisar de um medicamento mais específico, daí que se criam os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e eu tenho um medicamento especializado disponível dentro do Sistema Único de Saúde, do SUS, para essa patologia, seguindo os trâmites corretos, né, dessa questão da patologia. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, de 2006 para trás, que nós já tínhamos esse protocolo, em 2003, e analisar de 2006 agora para 2014, entrar lá no site do Ministério da Saúde na questão da assistência farmacêutica, vai ver o salto que teve de protocolos que foram inseridos. Ou seja, o que está se fazendo com isso? Se garantindo um acesso a medicamentos especializados para tratar essas patologias específicas. Se a gente analisar também do ponto de vista da atenção básica, a mesma coisa. Nós tivemos um salto das listas de medicamentos colocados lá, que são discutidos em nível de Conselho Nacional de Saúde, junto com o que a gente chama da tripartite, ou seja, tem o Conselho Nacional, tem o governo federal e mais a representação de estados e municípios, e se discute essa questão. Essa lista também aumentou, buscando esse acesso. Do ponto de vista aí, eu trago uma visão bem personalista minha. A questão nossa, apesar de hoje nós estarmos no percalço da economia, mas se a gente analisar também, a economia teve uma evolução e a gente teve muita gente que migrou, pôde ter acesso à questão de planos de saúde. Né? E aí a gente tem que discutir, aí outro programa vai discutir a questão das diretrizes do SUS, universalidade, integralidade, equidade, a questão do acesso desse povo que entra por uma porta para acessar uma consulta médica e vai para outra para pegar medicamento, que é a questão da rede de saúde pública. Mas isso, a partir de 2011, a gente teve a Lei 7508, o Decreto 7508, que veio regulamentar as portas de entrada dentro do SUS. Mas por que eu estou colocando isso aí? Porque, então, dentro da questão do acesso a medicamentos, o governo identificou isso e lançou o programa Farmácia Popular. O programa Farmácia Popular é outra maneira de dar acesso aos medicamentos. Inicialmente tinha o primeiro módulo, que tinha como farmácias próprias, onde se colocava a questão de alguns medicamentos subsidiados, que elas existem ainda, mas são para municípios que têm mais... Antigamente eram para quem tinha mais de 100 mil habitantes. Isso foi a primeira parte. A segunda parte foi o Aqui Tem Farmácia Popular, que então trouxe isso para a parte das farmácias privadas. Aí não vou fazer uma provocação, a gente está falando tanto em corrupção hoje, né? Questão da Petrobras, aquela coisa toda. Essa primeira parte nós tivemos infelizmente, muita problema de gestão, porque tinha fraude na primeira parte. Então, teve uma segunda parte, que teve que organizar, questão do CPF, mas o que isso vem trazer? Para o paciente acessar. E aí, dentro dessa fase do Aqui Tem Farmácia Popular, que trouxe para as farmácias privadas esse aporte, veio o programa Saúde Não Tem Preço. Ou seja, a gente sabe que no Brasil, isso está identificado em indicadores, que hipertensão, diabetes e asma são as patologias que têm uma maior prevalência e que têm uma maior morbidade. Morbidade, ou seja, leva pacientes ao hospital. E a gente tem um custo grande disso aí. Então, se eu distribuir medicamentos, dar acesso a esses medicamentos, eu diminuo também essa visão de médio prazo. Então, aqui tem Saúde Não Tem Preço, traz uma série de medicamentos para essas 3 patologias que eu falei, que são distribuídas no programa Aqui Tem Farmácia Popular, de graça. E pode contemplar esse povo que acessou o plano de saúde, acessou o médico particular, retirar esse medicamento de graça na farmácia. E deixa o usuário que utilizou toda a porta de entrada da rede pública de saúde a retirar o medicamento dentro da unidade de saúde pública. Então, falando assim do ponto de vista de acesso, eu entendo que teve uma melhorada. Precisa melhorar mais? Precisa, mas esse acesso foi dado de maneira a contemplar e tendo essa visão de médio e longo prazo da questão da saúde. E fechando agora, trazendo para a questão da farmácia, a questão da lei, que agora, em 2014, foi no dia 11 de agosto, para ser mais exato, foi publicada, que reforça a questão saindo que a farmácia não deixa de ser um mero estabelecimento comercial e passa a ser um estabelecimento de saúde.
né, conseguir dizer que muda a farmácia, deixa de ser meros estabelecimentos comerciais para se transformar em unidades de prestação de assistência farmacêutica, que a gente está falando até agora, né, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva. Então, por exemplo, aqui dentro da rede de saúde pública, a farmácia escola faz tudo isso. Ou seja, a gente está ensinando o futuro profissional de farmácia do Vale do Taquari, né, como também trabalhar dentro do Sistema Único de Saúde, e não só dentro do Sistema Único de Saúde, como também ele ir trabalhar dentro de uma farmácia na rede privada. E aí, imagine, este usuário, eu vou trazer mais alguns dados dessa pesquisa que eu me lembro, ela trouxe que uma média de medicamentos estocados em casa era em torno de 20 por habitação, sendo que ela encontrou de 1 até 80, 87 medicamentos. Quase 97, 98% das residências tinham medicamentos. Vamos voltar a esse tema, professor. Já fui avisado, devemos ir ao intervalo. O programa Entre Linhas faz uma rápida pausa e retornamos em seguida. Entre Linhas está de volta. Nos encaminhamos agora para o quarto e último bloco do programa de hoje. O tema é automedicação. Contamos com a presença de Luiz César de Castro, doutor em microbiologia e professor do curso de farmácia aqui desta instituição. Também José Luiz Batista, especialista em gestão em saúde e farmacêutico da Prefeitura de Lajeado. O tema, como a gente viu nos blocos anteriores, é de suma importância. Espero que extenso, né? Quem está nos ouvindo dê a importância devida, tomar um medicamento, pelo que eu entendi, vocês podem me corrigir, vocês são os especialistas, depende a idade da pessoa, o peso, doenças pregressas, remédios que já se está tomando, dosagem, né? Então, a importância de sempre consultar um profissional antes de ingerir qualquer remédio, que ao invés de fazer um bem, pode estar te fazendo um grande mal. Inclusive, como foi levantado por vocês, tomar com alimentos, sem alimentos, nos horários específicos, tudo isso é de suma importância até para alcançar o resultado com aquele determinado remédio, não é isso, professores? Bem, mas quem mais se automedica, o homem ou a mulher? Sem dúvida, é a mulher. Opa! Sim. E tem alguns componentes aqui. A mulher busca mais a saúde. E a mulher, sociologicamente falando, ela é entendida como aquela provedora da saúde da família. Então, ela com certeza é a que mais se automedica só sob essa visão. Quando a gente faz a análise de dados de pesquisa, a gente observa que isso se comprova. E realmente, sim, a mulher é a que mais se automedica. Ela estabelece essa relação com a medicação, tanto automedicação como automedicação responsável também, e a busca da saúde de um modo amplo, muito mais intensa. E, inclusive, isso nos remete a dados que situam o homem, do outro lado, né, como aquele que está relativamente mais suscetível a algumas problemáticas onde ele não busca saúde. E aí a gente percebe em estatísticas a diferença em termos de expectativa de vida de uma mulher e expectativa de vida do homem dentro desse modelo que nós temos, que é centrado, sim, em aspectos patológicos, centrado em expectativa de cura, e nós, especialistas nisso, a gente sabe que os medicamentos em si, na grande maioria, eles são paliativos. Eles são usados para que a gente possa ter controle de algumas situações, manutenção. Curativo mesmo, a gente tem muito pouco. E pode-se dizer, expressando de modo muito particular, quando o ser humano estabelece uma relação com um micro-organismo. Ele adoece de algum processo infeccioso. Ali nós temos cura, porque a ideia é erradicar aquele micro-organismo da presença humana. O antimicrobiano, o antibiótico cumpre esse papel. Exatamente. E essa questão cultural, né, do homem, o homem não... E aqui no Sul, então, né, o homem tem que ser macho. Não pode ficar doente, não pode chorar. Então, e procurar médico é a última coisa que... Tanto é que existem campanhas da saúde, tem o Dia do Homem, Saúde do Homem, para buscar isso,
Porque o homem é o que menos procura médico, porque ele só vai, e a gente pode citar nós, eu me cito como exemplo aqui, realmente. apesar dois. É isso. A gente procura o médico quando está realmente, né, já brincando, assim, quase morrendo. Não, a gente tem que procurar um médico. Eu não gosto de interromper, só para dentro do que você está dizendo. Uma pesquisa recente aí informou que um dos dados que o homem, normalmente, quando ele procura ajuda médica, está com 60% em evolução da doença. Desculpa. É mais ou menos isso, porque ele vai mascarando, aí entra aquela questão da automedicação, tá com uma dor, toma um analgésico, coisa vai mascarando, não, isso vai passar, não acontece nada, e vai piorando e não vai colocando, porque dentro disso que o Luiz colocou, dentro da questão sociológica e antropológica, coloca assim como fragilidade do homem, né, do macho, não posso ser forte, eu tenho que ser forte, não sei o que, então ele vai deixando para depois. Será, professor? É isso. Os dados demonstram isso. Mostra, né? Pode, não estou duvidando. A gente discute isso dentro da equipe de saúde pública aqui do município, que realmente os dados, quem acessa mais a busca da consulta médica, dos cuidados, é a mulher. Por tudo isso que o professor colocou aqui, questão dela se cuidar e ela cuidar também da sua prole, cuidar dos filhos, né? E o homem não tem buscado isso aí, então fica aqui um alerta até realmente para que os homens procurem, não tem nenhum problema nisso, né? Um exemplo clássico, assim, a partir dos 40, a questão do exame de próstata, é um tabu, né? Tem que verificar isso, né? O câncer de próstata mata bastante gente, eu não tenho os dados aqui, mas é uma questão que todo médico que é proctologista coloca, né? A questão tem que se fazer o exame, né? Tem que se buscar o profissional para verificar isso aí, então tem que buscar, não se automedicar, não passar em cima disso aí, porque assim, a questão do medicamento que a gente podia ter falado no início, mas para falar no fechamento, eu acho que é uma questão que a gente falou de metodologia, de mercado, o medicamento tem o símbolo, e é isso que o professor colocou, o símbolo da cura, e o medicamento, ele, como a gente falou, ele não cura, a grande maioria é paliativo, ele altera estados, ele compensa, como a gente diz, eu sou hipertenso, eu vou tomar medicamento o resto da minha vida porque eu sou hipertenso, mas para trazer aquela minha pressão sistólica e diastólica para níveis que eu possa viver tranquilamente com qualidade de vida. Minimizando o risco. Minimizando o risco. Eu sou diabético, eu sei que a minha glicemia sempre vai estar alterada, até eu tenho que tomar um medicamento ou tomar insulina, porque eu tenho que manter a minha glicemia dentro dos parâmetros. Então, o medicamento tem esse símbolo de cura. Eu tomo um medicamento, estou curado. Um exemplo clássico, eu não queria falar, mas é aquela propaganda que fica na nossa cabeça do Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Um chavão clássico, forte, e que fica. E tu fica com aquilo ali na cabeça, né? E a marca. Então, não podemos esquecer que dentro dessa questão da automedicação tem mercado, tem capitalismo, tem marketing, tem uma série de coisas que a gente também tem que levar em conta, né? Dentro desse modelo que é curativo de saúde, centrado no medicamento e centrado, infelizmente, hoje ainda no Brasil, num profissional só que é o médico. Então, é isso que a gente tenta colocar enquanto farmacêutico, de trazer essa discussão, tanto da automedicação como da assistência, da questão do tratamento, é que o usuário, o paciente, ele tem que ser o centro, não outras coisas. Então, a gente tem que trabalhar enxergando ele como um todo, não aos pedaços. É isso que acontece, né, dentro do sistema de saúde. A gente vê o paciente, cada um vê o seu pedacinho, não é? Ele é um ser inteiro, né? Às vezes ele pode estar com uma dor no pé, mas aquela dor no pé foi causada por o quê? Então tem que analisar tudo isso, verificar tudo isso aí. Então o medicamento, às vezes, toma um analgésico, passa a dor no pé, mas não era isso. Ele estava com um problema emocional que gerou a dor no pé, e aí? Como é que a gente pode trabalhar isso aí? Então é dentro de uma equipe, né? Aqui temos um longo caminho ainda para percorrer, né, para a gente trabalhar isso aí. A gente que está dentro da saúde pública no dia a dia verifica isso, né? A gente verifica a população, reclama, vai para o rádio, vai para o jornal, não tem médico, não tem... E é só isso a saúde? É só o médico e o medicamento? Então, como a gente colocou no início do programa, o paciente tem que se cuidar. Questões de prevenção, questões simples. E aí a gente também não pode trabalhar a questão do estilo de vida hoje que o mundo nos traz, né? A questão da tecnologia, a questão das comidas industrializadas, do fast food, e assim vai. Uma série de coisas que mudou o perfil hoje da população, que daí busca na saída mais fácil o medicamento. Eu trago aqui um exemplo, para encerrar minha fala assim, nessa parte rapidamente, de um grupo de saúde que eu participei lá no convento, onde a gente discutia a questão
do colesterol, né? A questão da ingesta de alimentos mais magros, com menos gordura, aquela coisa toda. E daí teve um usuário que colocou para mim assim, e era um assunto totalmente diferente, e daí ele começou a falar da gripe, que ele tratava a gripe com alho, né? Mas ele comia alho com o quê? Com pão, com banha. E nós discutindo, mas o senhor não tem um colesterol? Pois é, meu colesterol tá... Mas aí eu tomo a simvastatina e está resolvido. Ou seja, Sim. ele tentava resolver um problema criando outro problema, porque isso é outra coisa que a gente tem que falar. O medicamento, ele não é só bonzinho, ele não só trabalha a questão da doença, ele tem contraindicações e tem efeitos adversos. E aí, como se trabalha isso? Pois é. E aí, concluindo a minha, complementando, eu quero fazer uma ênfase ao que nós chamamos de iatrogenias. São problemáticas que aparecem justamente por causa do uso desses medicamentos. E eu lhe asseguro, os usuários, pacientes que a gente acompanha na farmácia escola, eles, muitas vezes, eles poderiam deixar de usar 12, 13, 14 medicamentos e passar a usar 2, 3. E por que isso? Porque nós percebemos, e isso é instalado no mundo todo, não fique achando que isso é só aqui, não, isso é global, é desenvolvido, em desenvolvimento, países de um modo geral, eles enfrentam isso, é uma questão global. Por quê? Porque o cuidado ele é centrado na quase que totalidade desse planeta sobre patologias, e não sobre pessoas que têm patologias. E, consequentemente, na reversão, na expectativa de reverter a situação usando medicamentos. E essas iatrogenias, problemáticas causadas por medicamentos, elas são muito importantes. Por quê? Porque elas poderiam trazer para nós o conceito exato daquela automedicação que nós conversamos antes, transcendendo não só para a automedicação, mas também para o medicamento prescrito pelo médico, aonde nós teríamos o medicamento adequado para aquele indivíduo, pelo menor preço para si e para a coletividade. Porque, calcule, se nós temos um sistema onde pacientes que usam 12, 13, 14 medicamentos passam a usar 2, 3 e eles têm as suas situações normalizadas, qual é a economia que temos aqui? Ela com certeza é bem importante. E isso que o Luiz traz é importante, por exemplo, pegar dados do Cinetox agora da região sul para 2012, 32% de intoxicação por medicamento que hospitalizaram. Isso é dinheiro e isso é uma questão que eu tinha colocado aqui, questão do custo para nós, que a gente paga, né, um imposto que vai para o SUS, do usuário que foi hospitalizado porque usou erradamente o medicamento. Por automedicação, muitas vezes? Muitas vezes por automedicação. E às vezes até por prescrição. E às vezes até por prescrição. Aí entra um aspecto é menor, mas é o aspecto que o professor colocou de não ter o acompanhamento de verificação da interação medicamentosa, alguma coisa assim. Mas o que eu queria trazer, assim, enfatizar essa questão desse custo que vem para o sistema, né? A pessoa podia estar muito bem tranquilamente, não, já tem que ser hospitalizada, aí já tem que acessar aquele componente especializado de medicamentos que eu falei, que já são mais alto custo, aquela coisa. Então, quer dizer, a gente analisar a cadeia do ponto de vista de racionalidade financeira para o Estado, isso cresce. E a gente também coloca lá. Se a gente consegue trabalhar isso, aí vem um dos mantras da questão da saúde pública, que a gente consegue resolver 80% dos problemas de saúde da população dentro da atenção primária em saúde. Se a gente trabalhar a prevenção, trabalhar direitinho, organizar assim, a gente diminui bastante. E aí a gente tem que ter, novamente, não ser ingênuo de entender por que não se trabalha isso. Por que se combate o SUS? Porque tem a lógica também da tecnologia, não só do medicamento, do mercado. E aí nós temos uma discussão muito boa também para discutir. Resumindo, medicamento não é inofensivo. Exatamente. E, portanto, a gente precisa de pessoas qualificadas, habilitadas, competentes para juntar com esse medicamento a informação e aquilo que é necessário para esse usuário. Senhores, viram que o tema não se esgota aqui. Não. Foi muito bom o programa. Bem. Agradeço a presença dos senhores. Muito obrigado. Nós que agradecemos. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Apenas lembrando ainda que você pode rever este e outros programas no YouTube /TV Univates. Muito obrigado por sua atenção. Até o próximo programa.